seguinte, a FUVEST tá chegando. E aí, eu vi uma manchete de uma professora de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que dá aula na balada. Eu fiquei muito curioso para conhecer um pouquinho do método dela e conversar com ela. Por isso, a gente preparou aqui uma sala de aula, porque eu vou pedir que ela demonstre ao vivo como que é a aula. Aliás, estão preparados? Vocês vão estudar hoje, tá? Ah. Tá bom. Muito bom, o pessoal muito animado. Vamos agora conhecer a professora Cíntia Chagas. Professora Cíntia Chagas, pessoal. Tudo bem, professora? Tudo bem com você? Tudo bem também. Ah, eu vi você no jornal. Você tá saindo muito em jornal por aí, não tá? Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Ah, você é professora de religião? Não. Ah, a gente nem deu. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Boa noite, professora. Professores, como Boa eu sou noite. uma aluna bem aplicada, eu trouxe um presente para a senhora. A gente está produzindo agora a vodka do Denoi. É mentira, é mentira. Ei! É mentira, esse aí é meu, esse aí eu ganhei. É isso aí, Mentira. Juliano. Maneiro, hein? Gente, Desculpa. que bom que a época mudou, né? Antigamente era... O que eu ia fazer com a maçã? Dá pra mim que eu como. Ah, qual é a matéria? Isso aí, pra começar, não foi a Juliana que te deu. Isso aí eu ganhei, ela foi no camarim e roubou pra te dar. Que aula que você... Você dá aula do quê? Eu dou aula de português. Eu tenho um pré-vestibular em Belo Horizonte. É redação, basicamente, para o Enem, para os vestibulares de medicina. Eu vi você nessa manchete, te chamei pra vir aqui, ó. Vestida para a balada, professora reúne alunos em boate para revisar o Enem. Você dá aulas em balada? Sim, mas isso aí tem que ser bem explicado, né? Eu pego os meus alunos para fazer revisão. Revisão para os vestibulares que ocorrem no meio do ano, revisão para o Enem e também faço um aulão de boas-vindas. Ele é solidário, os alunos têm que levar alguma coisa que a gente vai doar para uma ONG de BH. E na hora que eles chegam lá, tem DJ, luzes, tudo que uma boate tem, menos bebida, não pode beber, nem a professora. Uma pena, né? Sabia que, quando eu soube que você viria aqui, eu pedi para um dos seus alunos gravar um pedaço da sua aula na balada. Eu vou mostrar aqui em primeira mão a aula na balada da professora Cíntia, olha. Trocaram os vídeos. Tem chance de acontecer coisas igual aquele vídeo que eu mostrei antes? Não, eu te falo o motivo. Não é sacanagem, é verdade. O meu aluno, ele é de medicina, ele quer medicina, a maioria. E eu até, às vezes, falei, gente, vamos fazer uma confraternização, fica e tal. Não, sai de lá e vai pra casa. Se fosse eu, ia ficar. Você é muito bonita, dá aula na balada. Imagino eu que tem uns alunos que já ficam, a professora é gostosa, a professora é gostosa. Posso te contar um segredo? Não, melhor não. Mas, não, pode, tô Só brincando. falta ela contar que é travesti. A avó já é, né? Amiga. A avó já é. Pode contar o segredo. Eu Como você quase lida não com o tenho assédio dos aluno. alunos? Eu quase não tenho aluno, eu tenho aluna. É mesmo, é? Eu quase não tenho aluno. Eu tive um aluno na minha vida, são 13 anos de trabalho, né? Eu dou aula em boate tem 2 anos, mas são 13 anos de trabalho. Ju, você é gata, hein, Ju? Ai! Eu tô, né? Gostei. Enfim, teve um aluno que uma vez fez uma piada muito engraçada, que ele virou pra mim e falou assim, professora, com todo respeito, hoje é o último dia de aula e eu tenho que falar uma coisa. Eu falei, o quê? Toda vez que você vinha com essa bota montaria, eu ficava te imaginando só com a bota, um chicote na mão, me perguntando, sujeito ou predicado? Teve Enem recentemente. Como os seus alunos foram no Enem? Você tem notícia? Ou Enem? Achei que seria legal. Mandei Vamos essa. saber, né? A nota do Enem sai em janeiro. A nota do Enem sai em janeiro. E eles estão fazendo muitos vestibulares ainda, porque os vestibulares não acabaram, né? Mas o tema que foi dado para a redação era um tema que eu já tinha dado em sala de aula mais de uma vez. Então, eu acredito que eles tenham ido bem. Esse da aula na balada, essa modalidade de ensino, foi você que criou. Foi. E o cursinho é seu O também? cursinho é meu. Por que você precisou criar o seu cursinho?
porque os demais professores e os coordenadores e os diretores e os donos não aceitavam o meu jeito de dar aula por não ser um jeito ortodoxo ou por não respeitar tanto o politicamente correto que eles tanto defendem. Então, assim, não tinha mais jeito. Ou eu dava um jeito de abrir o meu e acreditar na minha metodologia, que é extremamente diferente, ou então eu ia mudar de profissão. Quantos anos você está dando aula em balada? Em balada, 2 anos. Com a sua metodologia? 13. 13. E eu dei aula em 13 cursinhos. Nesses 13 anos, qual é o índice de aprovação dos seus alunos? 90% em Que medicina. que isso, novinha? Você não tem vontade de bater lá na coordenação do cursinho que puxava a sua orelha e falar qual é o índice de aprovação desse cursinho aí? Porque o meu é 90%. Você já fez isso já? Não, porque, honestamente, sem hipocrisia, se eles não tivessem feito isso comigo, se eu não tivesse... Eu não vou dar uma de vítima aqui nem nada, né? Eu não tenho uma história triste para contar, não é isso. Mas se eles não tivessem feito essas coisas comigo, eu não teria me esforçado tanto. Eu comecei o meu cursinho com 3 alunos. Hoje, não tem vaga para o ano que vem. Então, essas pessoas foram importantes para mim. Posso falar uma coisa? Pode não parecer, mas eu leio muito. Eu gosto muito de filosofia. E... Dá licença, deixa eu falar. Vocês sabem que é verdade. palhaçada. E dos filósofos que eu li, eu percebi que uma frase se encaixa perfeitamente aí no que você conta, que é: com as pedras que me atiraram, construí o meu castelo. Exatamente. Tá vendo? Foi ótimo. Parabéns, Danilo. Tu leu isso aí em alguma foto de uma mulher de Orkut. biquíni no Facebook? Filósofo. E você sabe o tanto que é difícil fazer diferente, porque você fez diferente. Eu sei sua história. Você fez diferente. Obrigado, então... mas pra você... Diferente, igualzinho o jogo, mesma coisa. Mas sabe que pra você é fácil só abrir outro cursinho. Eu não tenho como abrir outra emissora. Daqui a pouco eu vou ser mandado embora dessa e eu tô ferrado. Ah, você criou até uns personagens, não é? Sim, sim. Como funciona? O caso foi o seguinte, eu queria dar dicas de português pela internet, mas eu queria usar Instagram. Aliás, eu posso falar meu Instagram? Não, melhor não, mas tudo Ai, bem, vai, pode deixa. falar, vai, tudo bem, pode Cíntia falar. Chagas com 2 S no final. Eu tenho um assessor de mídia digital, porque eu sou uma anta, uma jumenta, uma burra para lidar com tecnologia. E ele me fez esse desafio. Rafael falou, olha, eu quero que você faça dica de português em 15 segundos. Então, eu criei uma personagem para, por meio dessa personagem, falar o que eu queria. Então, a Duda, ela é uma adolescente, e aí eu crio situações e contextos em que um adolescente está inserido, que seria tirar carteira, aqui fala carta, né? Tirar carteira, um menino que está afim dela, que não está, nanana. Então, é o contexto do adolescente, 15 segundos, rapidinho, eu acho que a pessoa grava muito mais do que com aquela aula. Bom, e não é você que acha, você está falando de um índice de 90% de aprovação. Então, você já tem comprovação que realmente funciona muito mais. Mas eu já vi muitas notícias de professores de cursinho que estão tendo problemas porque o professor estava acostumado a dar aulas fazendo piada, e aí uma aluna reclama, o cara perde o emprego, é demitido. Como você é dona do seu próprio cursinho, imagino que você não tem esse problema mais, você acabou fugindo disso. Na verdade, eu acho que é até o contrário. O que eu tenho visto é professor doutrinando aluno. É professor por meio, por exemplo, a minha matéria é redação. Então, eu crio uma proposta de redação ou pego uma proposta de redação pronta de um vestibular que já passou. Eu posso criar uma proposta de redação em que eu vou influenciar o meu aluno a pensar de determinada forma. E o que eu tenho visto professor de português, em vez de usar a aula de português para ensinar gramática, ensinar a escrever, ensinar o que deve ser, né? O português mesmo, que o seu avô aprendeu, sabe? Aquele português mesmo, é a aula de bater papo sobre É sobre doutrinação ideológica. Tá? E aí o aluno, ele chega para mim e fala assim, professora, eu não sei escrever. Porque o professor de português ou de redação passa a aula inteira discutindo o tema. Aí eu viro e falo, por que você não vai com ele, para o maior de idade, né, gente, claro. Por que você não vai com ele para um boteco, então, cada um toma seu uísque, vocês vão conversar? Mas na aula de português ensina-se português. Então você tem percebido que professores acabam doutrinando... Doutrinando os alunos. É uma pena, muita gente fala isso. Lindíssima professora Cíntia da Balada. Posso chamar Cíntia da Balada? Legal. Professora Cíntia, então
Então tem como você dar uma demonstração da sua aula pra gente? Vai ser um prazer. Eva. Maneiro. Valeu. Transitividade verbal. As pessoas se perguntam por que um verbo é um verbo transitivo direto e por que um verbo é um verbo transitivo indireto. A gente aprende isso na escola e a gente não entende, porque eles fingem que ensinam e a gente finge que entendeu. E eu preciso que 2 pessoas venham até aqui para eu ensinar a transitividade verbal. Ok. No caso de Guinho. Bom, de 2 pessoas, já falou. No caso de Guinho, por favor, Diguinho. Claro, fiz. Obrigado. Transitividade. Transitividade. E no caso, Danilo, por favor, Danilo. Obrigada. Mas, professora, durante a aula, o Diguinho fez esse desenho. O que é isso? Como eu tô imaginando a professora. Não precisa ver isso, deixa quieto. Ok. Por enquanto, você fica quieto aqui, tá? Aí agora vem ele aqui. Ó, eu vou falar o seguinte, que eu sou o verbo querer. E quando eu digo eu quero, o que a gente pergunta? O quê? Quando? Agora? Eu quero. A gente pergunta o quê, não é? Então tá. Eu sou o verbo querer, então eu quero... O quê? Esse objeto, que é o você. É um objeto não identificado. Né? Então, ó, eu quero... O quê? Você. Ó que objeto maravilhoso. Uau. É? Já vi que a Objetão. professora adora presunto. Ela tocou em mim. Ok. Eu tô tirando, né, a casquinha dele. Ok. Então, meu trânsito, né? Quando você diz eu quero, a pessoa não entende, mas que é o quê? Para eu fazer sentido, eu tenho que transitar para o meu objeto. Uau. Quero você. Pode tocar. Então, ele é um verbo. Cuidado para não transitivo entrar em direto. órbita. Aí agora, eu não sou mais o verbo querer. Eu sou outro verbo. Eu sou o verbo precisar. Aí eu digo, eu preciso... De quê? Só que o meu objeto é esse, né? O você. Mas tem uma preposição enorme. Olha o tamanho dessa preposição. Tem uma preposição enorme entre mim e o meu objeto. Então, o meu trânsito para o meu objeto, ele deixa de ser direto porque tem essa preposição boneco de Olinda aqui. Entendeu? É Ok, isso. perfeito, entendi. 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 Tem mais alguma? Legal. Obrigado, Pronto. Obrigado. Toca aqui de novo. Tem mais alguma Aí explicação? agora a gente pode falar da regência verbal. Tá, Tudo chegou a hora bem? das perguntas. Vamos lá? Namorar. 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 Então, eu queria saber, namorar é um verbo transitivo direto, namoro o João, ou namorar é um verbo transitivo indireto, namoro com o João? Olha só, se você fala que você namora com a Maria, você tá fazendo algum tipo de sacanagem. Você namora alguém com outro ao mesmo tempo, dá essa interpretação. E é suruba, então? Namorar Então é o... mais legal namorar com do que com namorar o. Tem razão, Murilo. Aí é entendi. namorar o. Você namora o João, a Maria. Se você namorar com o João ou com a Maria, de duas uma. Ou é o que você falou, ou então, antigamente, a sua avó ia namorar o seu avô na praça, com a irmã do lado. Com é sempre a companhia. Companhia. Entendi. Namora... saquei. Vou anotar aqui. Né? Olha, na minha época, eu tinha que assistir o Pasquale ensinando português na TV. Assistir ao. Tudo Porque bem, assistir no sentido de presenciar é verbo transitivo indireto. tudo bem. Todo dia é um aprendizado, não é, gente? Passa mais tempo comigo. De aulas particulares, tudo bem. Estamos falando de aulas sem malícia, gente, sem malícia, por favor. Estamos falando de aulas particulares sem malícia. Sem é verdade, malícia, a gente vai. nenhuma. A gente depois conversa sobre isso, mas Ficou sem graça. não apareceu nenhuma proposta de televisão te chamando? Pra quê? Sei lá, o Pasquale era o professor de português da televisão. Olha, Silvio Santos tá vendo isso aqui? Silvio, se você quiser me chamar, eu tô às ordens, Ok. viu? Vai ser um prazer. Professora Cíntia, foi bem legal conversar com você. Calma, vou ter uma coisa pra você. O quê? Um presente da mamãe.
Sério? Sério. Da minha mãe? Não, Ela da me- minha. Ah, da sua? É. Cadê? Tá aqui, ó. Ah, A que minha isso? mãe é sua fã. Sério? Ela te ama, de paixão. Poxa. E ela sempre falou que você era minha alma gêmea. Eu não tô te cantando. Não. Vai pegar a mãe e a Não tô. filha. Vamos ter um respeito aqui. Enfim, ela mandou... Gente, Minas Gerais, né, Belo Horizonte, ela mandou esse doce de leite com Sério? cartão pra você. Obrigado. Como ela Aê! chama? Rogéria. Rogéria. Danilo, eu agradeço muito a senhora Rogéria. Rogéria. Acertei? Sim. Demais. Continue firme na sua posição. Estou com você. Rogéria, muito obrigado, Rogéria. Obrigado. Muito bom. Vou guardar. Posso falar? Rogéria, vou guardar isso aqui, ó. Aqui, bem pertinho, porque eu sei que o Diguinho e a Juliana vão roubar a primeira hora que eu Mas tá com vacilar. diabetes, você nem vai comer isso aí. Dane-se, tá bom? Cuida da sua vida. Foi bem legal conversar com você, Cíntia. Adorei. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. A gente vai ter FUVEST semana que vem. Dia 29. Que dica você tem pro pessoal na FUVEST? A FUVEST é um vestibular que preza muito pela interpretação, uma interpretação mais profunda, então tem que ler com calma. E quanto à redação, ela preza muito pela capacidade do aluno de atender ao comando, de entender aquilo que está sendo pedido, a capacidade crítica. Então, quanto mais o aluno lê, se informar para fazer a FUVEST, melhor. Fica a dica da professora Cíntia. Foi bem legal conhecer você. Porta sempre aberta para você.